Oi, nesse tutorial eu falarei sobre o sistema de grid do Bootstrap e entidades de caracteres HTML. Começarei falando sobre esse negócio de entidade de caracteres HTML, que é um assunto simples e eu acho que não leva muito tempo, o pessoal vai entender rapidamente. Então, no HTML existem alguns caracteres que a gente ah, não consegue achar no teclado, que dá para a gente colocar numa página HTML, e alguns caracteres reservados, que a gente teria problemas em mostrar aqui no documento se a gente inserisse eles diretamente no nosso código HTML. Um exemplo é o sinal de menor, que a gente vê aqui que o NetBeans interpreta como se estivesse começando uma tag HTML. A gente viu aqui que o sinal de menor e maior são usados para delimitar tags HTML. Então, o que a gente faz quando a gente quer inserir um caractere aí especial no nosso código HTML? A gente utiliza o e-comercial e o código do caractere. Um exemplo é o sinal de menor, que é LT, ponto e vírgula, a gente fechou aqui o nosso caractere especial. Vou colocar até assim, ó, sinal de menor. E eu vou pôr um BR. BR aqui. Vamos colocar também o sinal de maior, que é o EGT, que vem do inglês greater than, ponto e vírgula. No HTML, a gente sabe que se a gente colocar vários caracteres de espaço no meio de um texto, eles são truncados. Eles são tipo, o browser junta tudo em um só. Então eu vou mostrar aqui para vocês esse exemplo. Eu vou rodar aqui. E a gente tem aqui, ó, o sinal de menor, está sendo mostrado na nossa tela, sinal de maior, e aquele monte de caractere de espaço foram concatenados aí num caractere só. Então, existe um caractere especial, um código de HTML que a gente usa quando a gente quer colocar vários caracteres de espaço no nosso texto. Esse caractere chama-se non-breaking space. Então a tag é enbsp. Se a gente colocar vários nbsp aqui no nosso código HTML, ele irá mostrar vários caracteres de espaço aqui para a gente. Então, esses três são os principais, mas existem vários outros que não existem no nosso teclado. Por exemplo, a gente pode ver aqui na nossa lista, ó, o pi, tem esse daqui, tem esse de copyright, está aqui, que é E, copy, tudo maiúsculo. Tem alguns caracteres estrangeiros de outros idiomas aí que não tem no português, que a gente não encontra no nosso teclado. Tem aí um triângulo, que é o delta. E existem vários outros. Aqui no NetBeans tem uma lista. Além de colocar esse código aí, a gente pode usar um número, algum número. Mas aí a gente tem que procurar aí onde que estão esses números pra gente. Procurar no Google. Mas aqui no NetBeans fica fácil de usar os códigos porque ele já dá aqui todos pra gente aqui, então não precisa decorar nada. Está aqui. Então, isso era uma parte do tutorial. Eu acho que é uma coisa assim bem simples e que dá para vocês utilizarem quando vocês tiverem problemas em mostrar o sinal de menor ou de maior. É só utilizar caracteres especiais, ou quiserem colocar um sinal de copyright ou trademark, utilize esse caractere especial. Deixa eu ver aqui, trademark, isso aqui, ó, TM, trade. Então, fica aí, fica a dica. Agora eu vou falar de algo um pouco mais complexo, que é o sistema de grid do Bootstrap, ou o sistema de malhas, que a ideia é criar o layout do nosso site
a partir de blocos. É como se a gente montasse assim uma malha, uns blocos assim, e criasse a nossa página aí, a partir desse sistema aí de blocos. Então a gente teria um bloco grande no topo para colocar o logo e o menu de usuário. A gente teria um bloco também para o top menu. A gente teria um bloco à esquerda para o menu lateral e depois alguns blocos para o conteúdo. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de site que utilizam esse sistema de grid para vocês terem uma ideia. Então esse aqui é um site que foi feito em Bootstrap também. Ele tem um bloco aqui, coloca aqui o menu superior, tem um blocão aqui que mostra uma imagem, tem alguns blocos aqui que mostram o conteúdo. Então a gente vê que os blocos possuem a mesma largura, tá? E basicamente quase a mesma altura aqui. E o outro bloco, o outro conjunto de bloco começa onde esse conjunto de bloco aqui, onde o elemento onde que tem a altura maior ali, ele quebra a linha pra gente. Então tem aqui vários exemplos. Aqui ele já muda, aqui estava em 3 blocos, aqui ele está utilizando 2 do mesmo tamanho também. A gente pode utilizar assim um bloco menor do que o outro, e os dois podem ocupar a largura ali do site inteiro. Então eu vou mostrar aqui um outro exemplo. Aqui tem outro exemplo de site que utiliza o sistema de malhas aí, o Grid System. A gente já consegue só olhando assim identificar mais ou menos como que funciona o sistema aqui desse site. Aqui tem um outro site também que utiliza de um modo assim um pouco diferente. A gente vê aqui que aqui embaixo tem 2 colunas, aqui também tem. Aqui em cima tem uns bloquinhos menores, menu, tal. Aqui tem um outro site. Então aqui a gente vê que dá para utilizar para separar imagens também. Aqui esse site ele coloca assim, em vez do menu lateral esquerdo, ele coloca apenas uma imagem e o conteúdo aqui no centro. Então, basicamente, a ideia por trás do Grid System é facilitar o desenvolvimento de layouts. Então a gente não precisa assim ficar inventando medidas para o nosso layout, porque a gente já constrói mais ou menos com uma base aí de largura para os nossos blocos. Eu vou mostrar aqui o exemplo do Bootstrap, do Grid System que ele utiliza. Então basicamente é um sistema de grid com 12 colunas, o default, o padrão dele. E a gente tem várias opções aí. A gente não precisa utilizar todas as colunas da mesma largura. A gente pode utilizar, por exemplo, um bloco que ocupa 2 colunas, o outro bloco que ocupa 3 e um outro bloco que ocupa 4. A gente pode utilizar aí, mas esse aqui é 2 colunas total, tá? Então isso significa que essa página aqui está utilizando o sistema de grid, onde que esse menu lateral aqui ocupa 3 colunas e esses daqui ocupam 9. Então por isso que a gente faz a conta aqui, ó, 2 mais 3, 5, mais 4, 9. E aqui tem 9 bloquinhos de uma coluna e aqui tem o 9 aqui. Então esse menu lateral aqui está ocupando 3 colunas. Então aqui ele mostra como que faz para utilizar basicamente o sistema de grid. A gente pode fazer um teste no nosso site. Então eu posso colocar assim aqui. Então funciona assim. Ele tem uma tag, uma div aqui que é da classe row, da classe ss_row, que significa linha. E essa linha contém várias tags da classe span com um número. Esse número aqui varia de 1 a 12, sendo que 1 corresponde a uma coluna, 2, 2 colunas, 3, 3 colunas e assim por diante. Então, essa linha aqui terá 2 colunas, uma ocupando 2 blocos, um ocupando 4 colunas e o outro ocupando
8 colunas. Se eu coloco aqui texto, deixa eu colocar aqui menu lateral, e aqui conteúdo, salvar isso e vir aqui no meu Firefox, eu vejo que aqui está o meu sistema de grid, e esse menu lateral aqui ele ocupa 4 colunas e esse ocupa 12. O total aqui ocupa 8. Então a gente consegue estabelecer esses valores aí. Se eu coloco 2 aqui ou 1, a gente vê que ele já vai mudando. Então a gente tem aí um conjunto de larguras aí para os nossos blocos já pré-estabelecidos. E outra coisa, aqui esse container aqui, ele pode ser fluid ou não fluido. O que acontece? Qual que é a diferença dos dois? A gente, por exemplo, entra aqui em um site, deixa eu mostrar um dos exemplos. Esse exemplo aqui, a gente vê que o site ele não começa aqui desse ponto aqui na lateral e não termina nesse ponto aqui na lateral. Ele tem uma largura aqui definida que não ocupa a tela inteira. Mas quando a gente vai diminuindo, ele é responsivo. Mas a gente pode ter algum site que ocupa a tela inteira e ele vai mudando assim de largura, vai se adaptando conforme a gente vai diminuindo a tela a todo momento. Esse aqui ele se adapta, tá, ao tamanho da tela, porém a partir de uma certa largura ele fica parado ali, que por padrão o Bootstrap define essa largura. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tem que achar aqui o Bootstrap. Aqui. Não, eu perdi aqui a minha janelinha do Bootstrap. Mas eu vou só colocar aqui que eu acho fácil. Aqui. Eu quero saber qual que é a largura padrão que o Bootstrap define para quando o layout não é fluido. Isso dá para a gente ver na documentação do Bootstrap. E essa largura é 1170. Então, para o layout não fluido, quando a janela chega a 1170 aqui de largura, ele para de aumentar aqui o tamanho das colunas. Quando o layout é fluido, não tem essa limitação. Ele fica se expandindo conforme o tamanho da tela. A gente vê isso, por exemplo, no Gmail. A gente vê o layout fluido. O layout não fluido a gente vê na maioria dos sites. A gente tem aí um tamanho de tela máximo, aqui da página máximo. Então, como que a gente define isso no Bootstrap? É fácil. A gente tem essa div container e a gente tem aí duas classes. Uma pode ser container sem nada e container fluido. Quando a gente quer o layout normal da página, com a largura máxima de 1170, a gente vem container. Então, deixa eu só fechar isso. Aqui, nesse meu exemplo aqui, agora, ó, ele não começa mais aqui. Ele começa aqui e vai terminar. Deixa eu ver onde que ele vai terminar. Ele termina ali, ó, onde que está aquele azul ali, mais ou menos aqui. Então isso é a diferença entre o layout fluido e o não fluido. E a gente pode também ter no Bootstrap um sistema de grid dentro do outro. Por exemplo, a gente tem um bloco que ocupa aí, deixa eu mostrar aqui no Bootstrap. No Bootstrap aqui ele mostra, por exemplo, a gente tem um bloco aqui que ocupa 6
E dentro desse bloco a gente poderia ter dois blocos que ocupam 3 colunas. Então, para isso, o que a gente faz? É só colocar, por exemplo, aqui no meu eu posso fazer isso aqui. Eu posso ter dois blocos aqui dentro que ocupam 2 colunas. Para isso é só ir alinhando aqui essas minhas tags. Então, eu tenho uma linha e tenho aqui uma coluna que ocupa um bloco que ocupa 4 colunas. Dentro desse bloco que ocupa 4 colunas, eu posso colocar mais dois blocos aqui. Então, eu faço uma linha e aqui eu mudo para 2 e aqui 2. Aí eu coloco assim, bloco 1 e bloco 2. Eu salvo e quando eu vim aqui na minha página, a gente vê que a gente consegue subdividir então os nossos blocos, nossa malha aí. Então, com isso, a gente consegue criar layouts aí de um modo mais dinâmico e mais fácil. Isso facilita muito na criação de layouts, porque em vários projetos a maioria dos elementos não muda. A gente tem, por exemplo, um topo, uma imagem de topo e um menu de topo, um menu lateral. O conteúdo, às vezes não tem um menu lateral, tem apenas o conteúdo. E a gente consegue sempre visualizar ali um sistema de blocos ali que daria para colocar esse site. Então isso facilita muito no desenvolvimento do site. Então a ideia principal do sistema de grid aí, do grid system, o sistema de malhas, é isso. A gente continuará vendo HTML. Para falar a verdade, eu acho que o curso básico de HTML termina aqui. A partir dos próximos tutoriais, eu irei focar em CSS. Então, vou começar a minha série de CSS e depois a de JavaScript. E no final aí dessa parte de introdução à área de desenvolvimento web, a gente vai tentar montar um layout aí do início até o fim, aplicando todo o conhecimento que a gente viu até agora. Então é isso aí, pessoal. Espero que estejam gostando da série e até mais.